fica cativo, é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho que havia. Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. Os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. Ó Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada. Quando ainda estava escuro, viu que a pedra tinha sido removida do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas ao chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, também todos aqueles que nos seus lares estão em sintonia, acompanhando a liturgia deste dia tão importante para nós, a Páscoa de Nosso Senhor. Hoje nós celebramos a vitória de Cristo, Ele que enfrentou a morte e, ressuscitando da morte, vence a morte e nos oferece uma nova vida. Por isso todas as leituras nos ajudam a entender esse pensamento que deve estar sempre presente no nosso agir, no nosso dia a dia. A segunda leitura de hoje, de uma maneira toda especial, a carta de São Paulo aos Colossenses, diz: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo. Se ressuscitastes com Cristo, hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou e a ressurreição nos traz uma vida nova. Por isso, se ressuscitamos com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita do Pai. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois morrestes no vosso pecado. Então esta talvez seja a mensagem que nós devemos levar no dia que nós nos reunimos para celebrar a Páscoa. Nós somos convidados a ressuscitar com Ele para uma vida nova.
A ressurreição de Cristo nos dá essa certeza, né? De se com Ele morremos, com Ele um dia também haveremos de ressuscitar. Por isso o convite da segunda leitura: esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, né? Não apenas as coisas terrestres. Nós temos que pedir todos os dias a Deus que suscite em nós este desejo, o desejo pelas coisas do alto. Nós vivemos no mundo, né, e vocês todos hão de concordar, onde as pessoas estão muito ligadas, muito apegadas para as coisas aqui de baixo. São poucos aqueles que pensam das coisas do alto, né? Basta a gente olhar, né? Quais são as nossas preocupações do amanhecer ao deitar. Não são todas quase com as coisas? Sim ou não? Sim, né? O mundo de hoje, ele quase que nos rouba, nos tira o desejo das coisas do alto. E olha o que a leitura diz: se ressuscitastes com Cristo, porque se não ressuscitamos ainda estamos na morte, no pecado. Esforçai-vos, exige da nossa parte um certo esforço. É preciso querer, né? Perguntaram uma vez a um Santo Tomás, né? O que eu devo fazer para entrar no céu? Ele disse: a primeira coisa se deve querer, desejar. Porque se nós não desejamos, se nós não queremos, a gente não busca, a gente não luta. Não é assim na vida. Quando você quer uma coisa, você sonha, você deseja, você se esforça ou não para ter aquela coisa, aquele objeto que para você é importante? Sim ou não? Sim. A gente se empenha, a gente está disposto de repente até a trabalhar umas horas a mais, fazer um outro servicinho, levanta mais cedo, não é verdade? Então a gente faz uma série de coisas até fora do normal, vamos assim dizer, em vista daquele bem que para nós é importante. Não é assim com as coisas do mundo? Se você quer uma casa melhor, se você quer trocar seu carro, se você quer comprar aquele objeto, aquela coisa, você se concentra, se dedica e se esforça. Pois bem, este mesmo raciocínio, esta mesma habilidade com a qual nós aplicamos para conquistar as coisas do mundo e que nós precisamos, deveria também ser usado para conquistar as coisas do alto. Por isso, esforçai-vos para alcançar. Exige esforço, sacrifício, renúncia. É preciso querer. Claro que não basta apenas o esforço humano, mas também é imprescindível o esforço humano. Santo Agostinho também dizia: Deus não faz nada por você, se você pode fazer. Tudo aquilo que nós, mesmo que custe sacrifício, mesmo que exija da nossa parte um certo esforço, se nós podemos fazer, nós devemos fazer. Ele não vai fazer por você nem por mim aquilo que você e eu podemos fazer. Coloque na cabeça isso. Ele nos dá a graça, nos dá a sabedoria, nos dá a vida. Claro que nós temos que ter a humildade diante do Senhor, nos colocarmos com humildade. Senhor, me ajude, me ilumine, me dê força, me dê ânimo, para que eu consiga realizar na minha vida o teu projeto. Isso sim, sempre. Mas não vamos nos iludir achando que Deus vai fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Isso Ele não faz. Ele não faz por você e nem por mim aquilo que você e eu devemos fazer. Então vamos pedir ao Senhor que da nossa parte exista sempre esse desejo das coisas do alto.
Quando é que uma pessoa começa a se afastar de Deus? Quando nós não mais ouvimos a voz de Deus, quando Deus não nos fala mais aos nossos corações, quando em nós não existe mais o desejo pelas coisas do alto, quando nós vivemos unicamente para as coisas do mundo. Então a luz de Deus, a luz do Cristo, né, que nós celebramos ontem, já não ilumina mais a nossa vida. Por quê? Porque nós somos absorvidos pelas tantas preocupações do mundo que nos roubam e nos tiram o desejo das coisas do alto. Por isso vamos alimentar sempre, e o Padre sempre avisa, sempre fala, nós precisamos estar sempre unidos a Deus. Quem come minha carne, quem bebe do meu cálice, Jesus falando da Eucaristia, então é preciso comungar do corpo do Senhor, é preciso participar da mesa do Senhor. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, são palavras do Cristo. Então a Eucaristia para nós é penhor de vida, é sinal de vida. Um cristão, um católico que não comunga, que não vai na missa, cuidado, cuidado, você ainda não ressuscitou. Por isso, se ressuscitastes com Cristo, tem uma condição, se ressuscitaste, porque tem muitos ainda que não ressuscitaram, que ainda estão dormindo, que estão brincando com a sua salvação. Então é o apelo, o convite, a exortação que o Senhor nos dirige. E o domingo que nós celebramos hoje da ressurreição, ele também nos permite refletir. Jesus nos trouxe uma nova vida. É preciso deixar de lado aquela velha vida, aquele velho estilo, sabe? Aquele cristão relaxado, aquele católico que só se diz católico de nome, mas que não vai à missa, que não comunga, que não confessa, que não participa da igreja, que não está inserido em nada, que não ajuda nada, mas ele acha que ele é católico. Lá na cochinchinha só, porque não existe, né? A pessoa é católica, mas ela não comunga de nada da igreja católica. Se ela não vê ela inserida em nada, sabe? Aquele cristão apagado, xoxo, murcho, né? Que não está presente na vida da igreja, que não se responsabiliza, que não toma consciência de que a igreja, eu sou igreja, a minha comunidade, a minha paróquia, que não ama, que não se envolve. Então nós temos que cuidar, né? Porque nós estamos muito ligados com as coisas do mundo e deixamos de lado as coisas de Deus. E isso é muito preocupante, muito preocupante. Porque lá na final, quem vai te salvar não é o mundo, é Deus. Acho que ninguém tem dúvida, né? Quem vai nos salvar, o nosso Salvador, só existe um Salvador, é Ele. E Ele salva através da igreja, pela igreja e na igreja. Através dos sacramentos que Ele instituiu, e não fui eu que inventei, vocês sabem que não fui eu, né? Nem teria capacidade para isso. A igreja, ó, é dele. Ela é sinal de salvação, ela é penhor da vida eterna. Por isso amemos a nossa igreja. O Padre sempre repete isso. Fico muito triste e preocupado quando vejo tantas pessoas distantes de Deus e longe da igreja. Os botecos cheios, as pizzarias cheias, shopping e as igrejas, nós ainda temos, mas poderia ter bem mais, né? Vocês sabem, poderia ter bem mais. E como, né? Bem mais. Então temos que rezar, porque o mundo lá fora nos rouba o desejo de Deus. E vocês sabem que é verdade isso, sim. Vocês nunca vão ouvir falar das coisas de Deus lá fora. Num boteco, numa pizzaria, podem ir, não é pecado, não estou falando que não é para ir, mas para dizer que a igreja é sinal do reino de Deus. Ela foi constituída para isso e não para outras coisas. A igreja, ela é sinal, é presença do reino de Deus. Por isso que
já que o mundo não fala e nunca vai falar, porque ele não se interessa, ele não quer nem saber disso, se não for na igreja e com a igreja e pela igreja, aonde que nós vamos buscar a nossa salvação? Me digam, aonde? Então vamos pedir ao Senhor que nós possamos de fato ressuscitar, e ressuscitar é abrir os olhos também para essas realidades que muitas pessoas estão cegas, mesmo vendo faz de conta que não vê, e esse é o pior cego de todos, é aquele que vê, mas que fecha os olhos, é aquele que percebe, sabe de tudo, mas faz que nem Pilatos, né? Na sexta-feira, Pilatos até tentou salvar Jesus por 3 vezes, e se quisesse poderia ter salvo, ele era autoridade e tinha autoridade, e também como juiz naquela acusação disse, não encontro nesse homem nenhum pecado, não vejo nenhum mal, Pilatos, mas para não se comprometer com o sistema, com o mundo, olha só, preferiu condenar um inocente, mandando soltar um bandido e prender o Cristo. Olha os esquemas do mundo como são, está vendo? Por isso que nós temos que nos cuidar, porque os Pilatos, os César, os fariseus estão esparramados por todos os cantos do mundo. Está assim, ó. Está assim. Esforcemo-nos para alcançar as coisas celestes e não apenas as coisas terrestres, porque das coisas terrestres nós somos PhD, pós-doutorado nisso. É preciso ter pelo menos um mestrado nas coisas, ou pelo menos uma pós-graduação também das coisas lá de cima, porque aqui da terra nós somos peritos. Talvez essa perícia não seja suficiente para alcançar as coisas lá de cima, se essa perícia, se essa inteligência é apenas única e exclusivamente para conquistar as coisas do mundo, enquanto que o nosso coração se afasta de Deus. Os tesouros dessa vida nós buscamos, desejamos, somos hábeis, astutos, mas para as coisas de lento, devagar, quase parando e dormindo. Devagar, quase parando e dormindo. E alguns ainda mortos. Então que o domingo da ressurreição nos ressuscite de fato para uma vida nova, pois é isso que Jesus veio trazer para você e para mim nesse dia, e para toda a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.